Quando foi a última vez que você fez uma primeira coisa pela última vez? Eu estava aqui cozinhando, fazendo guisado para panqueca. E aí, estava aqui vendo um vídeo no YouTube, pensando sobre a questão um vídeo que fala sobre dopamina e tédio. E é engraçado que essa questão do tédio é uma coisa que eu venho pensando muito, que tem tudo a ver com esse livro que eu estou lendo nesse mês, O Inverno da Nossa Desconexão, que foi uma mãe que, com seus 3 filhos adolescentes, ela resolveu desligar de toda a tecnologia por 6 meses e viver assim. Está sendo bem interessante, estou na metade. Mas em vários aspectos ela fala sobre essa questão de ser multitarefa, do uso da tecnologia, do excesso de dopamina, de estímulos, né, de como as pessoas vão vivendo a vida, de como ela estava levando a vida junto com os filhos dela, né. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção é que ela fala justamente também do tédio, né, e compara isso com épocas antigas, anteriores, né, com a infância dela, a adolescência dela. E aí ela vai traçando esses paralelos com muitas pesquisas e vivências, experiências. Então está sendo uma leitura bem interessante. Mas assim, ler este livro para mim, de certa maneira, é um paradoxo. Por quê? Porque, bom, eu sou editora de vídeo, já há mais de 15 anos, trabalho com produção audiovisual, roteiro, né? Basicamente, nos últimos anos, na última década me foquei bem na questão da edição do vídeo. E eu preciso produzir conteúdo. Só um pouquinho que a minha cachorra tá batendo na porta para entrar. Onde eu estava? Então, em função do meu trabalho, eu preciso muito, eu desejo e eu quero voltar a produzir conteúdo. Já houve tempos aqui, inclusive no YouTube, há muito tempo que eu não gravava, não postava nenhum vídeo, que eu produzia conteúdos mais relacionados à arquitetura, decoração, porque eu estava vivendo um momento da minha vida onde este assunto era um assunto que me despertava muito interesse, muita paixão. Eu queria mostrar isso, compartilhar isso com as pessoas, né? Houve outros momentos que eu fiz vlogs, falei um pouco da minha experiência como mãe, mas isso foi passando, as exigências foram mudando, a vida foi mudando. Mas a verdade é que, então, eu, né, estou com esse plano para este ano de voltar a produzir conteúdos para o YouTube, produzir conteúdos para o Instagram, mas focado no meu conhecimento, em edição de vídeo, gravação, roteiro, coisas relacionadas a isso, né? Comunicação, né? Eu sou jornalista, então, assim, essa parte também de criatividade é algo que me interessa muito, né? E aí é um paradoxo, por quê, né? Porque ao mesmo tempo que eu preciso me contratar como prestadora de serviço para mim mesma, porque quando os meus clientes, eles pedem a prestação do meu serviço, eles pedem a minha edição, eu sou, assim, muito pontual, estou sempre disposta, disponível e sempre entrego, né, dentro do prazo. Mas a questão é que quando eu preciso produzir algo para mim, um vídeo para o YouTube ou para o Instagram, assim, eu sofro, né? E eu entendo, e é por isso que eu entendo muito bem as dores dos meus clientes em relação à gravação e edição de vídeo, porque eu também passo por isso, de certa maneira, né? Então, eu decidi que na verdade, eu preciso mudar a minha visão e me contratar, né? Levar esta questão da produção de conteúdo como um braço do meu trabalho, como uma parte importante. Por quê? Porque é através disso também que o meu trabalho vai chegar para mais pessoas, que o meu conhecimento vai ser compartilhado com outras pessoas. Então, este ano eu tenho um plano, já tinha algum tempo, mas não foi executado, de colocar isso, de fato, para execução, porque eu sou muito boa em planejar, mas na hora de executar, vem a vida, muda tudo, e aí às vezes as coisas vão ficando pelo caminho, as prioridades vão mudando, né? Então eu vou compartilhar com vocês aí também ao longo desse período como vai ser a execução desse planejamento, né? Tô pensando assim em fazer alguns vlogs no estilo de bastidores, contando a minha experiência então para a produção de conteúdo,
aqui no YouTube e no Instagram. E, bom, é um paradoxo por isso, porque ao mesmo tempo que eu sinto e que eu quero estar presente, tem uma parte de mim que deseja simplesmente desaparecer. Sim, desaparecer do Instagram, desaparecer do YouTube, ficar ficar sem acessar, dar um tempo nisso tudo, porque de fato eu sinto que isso drena em muitos momentos, isso drena a nossa energia, drena a nossa atenção, a nossa criatividade. Então, assim, às vezes, assim, acaba dando um cansaço também, né? Eu me sinto assim, pelo menos. Então, é um paradoxo por isso, porque ao mesmo tempo que eu preciso estar presente, eu quero estar ausente. Mas aí, eu estava pensando muito, né? Por que disso, né? Por que essa sensação? Por que desejar coisas tão opostas, né? Porque o ser humano é assim, ele é capaz de desejar duas coisas totalmente opostas, né? E achar que tá tudo bem, né? Não tá, né? A gente precisa fazer escolhas. Mas a questão é que eu acho que eu peguei uma panela pequena para fazer guisado. Uma das coisas que ela fala no livro também é essa questão do multitarefa, né? E eu vejo que eu cresci sendo muito multitarefa, mas ultimamente, nos últimos anos, eu venho apreciando muito fazer uma coisa de cada vez. E isso está sendo muito bom. Fecha parênteses. Então, eu comecei a pesquisar o que estaria por trás desse sentimento ambíguo de me conectar. Na verdade, assim, o conectar também é usar a ferramenta de forma profissional, ou seja, parar de ficar ali olhando videozinho, rolando tela, perdendo meu tempo, mas usar isso de uma maneira de fato profissional, né? Deixar de ser consumidor para ser produtor, né? Mas aí eu comecei a pesquisar o que estaria por trás disso, né? Dessa vontade minha também de me desligar, me desconectar, tirar um ano sabático do Instagram. E a verdade é que no fundo, também me parece... Oi? Não, eu estou gravando um vídeo sobre um conteúdo que eu estou lendo enquanto eu cozinho. Tu tá falando com a Dinda? Estava. Estava? Já desligou? Tá bom. E aí, o que a gente vai fazer depois do almoço, não vai? Ah, não sei o que a gente vai fazer depois do almoço. Fecha a porta. Agora eu vou te contar um segredo, né? Eu fico com vergonha de gravar vídeo na frente dos meus filhos, do meu marido, das pessoas. O que é engraçado, porque eu tô aqui falando com você tá aí, não me conhece, nunca me viu, eu nunca te vi, não temos nenhum relacionamento na vida real, só na vida virtual, né? Mas enfim, então, voltando, eu comecei a pesquisar o que estava por trás, então, dessa vontade de desaparecer, né, de desconectar e tudo mais. E aí também eu me dei conta que talvez o que está por trás disso não seja só um sentimento de desconexão, seja também uma forma de procrastinação. Ou seja, é algo que exige muito de mim, voltar a me comunicar, gravar vídeos, editar, tomar as rédeas do meu projeto, colocar a cara à prova. Então, de certa maneira, o querer se desconectar de tudo é lindo e maravilhoso, mas no fundo, é uma forma de eu não enfrentar essa dificuldade que eu tenho, essa limitação que eu tenho, né? Então, no fundo, talvez o desconectar neste momento em que eu tenho duas vontades opostas seja mais uma ideia de fugir do que eu quero fazer, fugir do que eu preciso fazer, colocar em prática aquilo que vem borbulhando na minha cabeça há muito tempo, né? Dar vazão às minhas ideias. Então, perante isso, eu, né, decidi que eu não vou me desconectar, pelo contrário, eu vou me conectar, mas de uma maneira intencional. E aí entra o que eu comentei antes, né? Fazer tudo isso com equilíbrio, né? Eu não gosto muito da palavra equilíbrio, porque eu acho que
não existe bem um equilíbrio, existe momentos da sua vida que você foca mais em uma coisa do que em outra, né? Porque a vida é algo que está em movimento o tempo todo, né? Mas usar, sim, essa ferramenta, o YouTube, o Instagram, quero voltar a ter um blog também, mas de uma maneira intencional. Muito mais pensando em uma ferramenta de trabalho do que uma ferramenta de lazer. Esse vai ser meu desafio para o ano. E eu, no meio de tudo isso, né, eu quero descobrir uma rotina que funcione para mim, uma rotina de produção de conteúdo, porque às vezes eu percebo que eu coloco muita energia na hora de fazer e depois, na hora de executar, de publicar e tudo mais, eu vou perdendo essa energia no meio do caminho e aí o negócio não se concretiza também. Então é isso, pessoal. Eu estava aqui lendo o livro, vendo um vídeo que fala sobre essa questão da dopamina, do tédio, do quanto isso é importante para a nossa vida. E eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, né? Principalmente a questão do tédio e da criatividade, porque eu percebo que isso realmente é necessário e nos ajuda a desconectar de certa maneira. Então é isso, gente. Eu já falei isso várias vezes, mas é que faz tanto tempo que eu não gravo. Ah, Senhor! Então, bom, seja bem-vindo se você assistiu até aqui e deixe aí seu comentário, sua pergunta, me conta um pouquinho como que é a tua relação, não sei se você é produtor de conteúdo ou se você apenas gosta de acompanhar as coisas por aí, né, ou me acompanhou já em alguma fase da minha vida e deixe aí seu comentário, sua pergunta e eu prometo que vamos voltar a movimentar as coisas por aqui. E agora, né, estou fazendo aqui o guisado para a panqueca. Preciso colocar o molho de tomate. Eu vou usar tomate pelate, mas eu vou ter que trocar de panela, porque eu achei que o guisado era pouco. Mas não vou ter espaço para fazer o molho. Fazendo um adendo, você deve estar aí se perguntando, né? Tá, mas por que fazer um vídeo agora, na cozinha, enquanto eu estou cozinhando, né? Porque eu não faço que nem todo mundo faz, de sentar e produzir e tal. É porque eu sei fazer isso. Se eu quero fazer, eu posso fazer isso muito bem feito. Mas a verdade é que eu estou travada. Então, por mais que eu tenha algumas habilidades de comunicação, de edição, de gravação, de roteiro, articular tudo isso em prol de um projeto para mim é algo que me trava, como eu comentei um pouquinho antes, né? E aí eu estava aqui justamente na cozinha e eu tenho muitas ideias enquanto eu cozinho, eu, né, faço algumas conexões, alguns pensamentos, às vezes eu assisto alguma coisa, mas às vezes eu realmente gosto também de ficar em silêncio, pensando no que eu preciso fazer, né, com uma atenção mais focada aqui na cozinha mesmo. E eu pensei, não, mas por que não? Porque eu estou já faz alguns dias com várias ideias e já anotei elas e na hora de gravar eu não, mas agora tem que fazer tal coisa. Não, mas agora tem que fazer tal coisa. O que também é um sinal de procrastinação, de deixar para depois o que se pode fazer agora. Então, faz parte do meu desafio utilizar os momentos do dia a dia onde, de fato, eu estou disposta a compartilhar esses pensamentos, essas ideias com vocês, mas também eu estou aqui disponível, de certa maneira, fazendo alguma coisa e sem ficar deixando para depois, porque eu sei que se eu deixar para depois, pode ser que demore muito para sair, porque eu mesmo tenho muitos vídeos gravados no meu celular que eu nunca postei, que eu nunca editei, porque eu fui deixando. Então, por isso eu decidi aproveitar este momento criativo da cozinha para dar vazão nas minhas ideias aqui, na minha criatividade. E espero que você tenha curtido. E se quiser uma receita de panqueca e tal, deixa teu comentário aqui que eu também posso passar a receita da massa.